Antes da gente começar, eu me sinto na obrigação, mais do que nunca, de deixar um aviso de gatilho aqui, porque hoje a gente vai falar de temas muito sensíveis que envolvem coisa relacionada a abuso. Eu não vou dar descrições detalhadas, mas o assunto em si vai ser pesado, então fica aí o aviso caso você não curta ouvir sobre esse tipo de coisa. E também, se a acústica estiver meio diferente hoje, é porque eu tô gravando num lugar diferente do normal, então se o som sair meio diferente hoje é por causa disso. Mas, bom, eu tô escrevendo esse roteiro literalmente um dia depois do lançamento de um dos documentários mais horripilantes que eu já vi na minha vida. E olha que eu tô acostumado a consumir documentários sobre true crime e outros assuntos pesados diariamente. Mas aqui, meu irmão, esse aqui conseguiu deixar cada fibra do meu ser desconfortável. Não porque o documentário é de péssima qualidade, muito pelo contrário. O Mike Clan, que pra quem não lembra foi o mesmo cara que fez aquele documentário sobre o bug, fez um trabalho impecável aqui. A produção, a narrativa, o ritmo, a edição, tudo tá sublime. E o cara convidou uma galera que não deve ter custado barato de convidar não. Só que o alvo do documentário é com certeza absoluta uma das pessoas mais degeneradas que eu já vi na minha vida. E eu não falo degenerado no sentido que eu uso pra zoeira geralmente, tipo quando eu falo que eu bebo cerveja pra ser um degenerado feliz. Eu digo degenerado mesmo, no pior sentido possível. O documentário fala sobre o EDP-445, que foi o pioneiro na arte de ser um Jack bizonho que foi pego com a mão na massa. E o nosso colega de falar sobre bizarrices da net, o nosso ilustre Skinwalker Piscine, fez um vídeo muito bom sobre o EDP e recomendo muito que vocês deem um alô pra ele lá. Mas aqui eu vou focar mais no documentário, só que pra fins de contexto eu vou ter que dar a versão resumida de quem esse cara é primeiro. O EDP-445 era um youtuber de velhíssima guarda, tipo começo do YouTube, velhíssima guarda. E naquela época, digamos que eram outros tempos. O YouTube não tinha diretrizes na época sobre certas coisas. Então, era a época perfeita para que pessoas amarguradas e putas com a vida gravassem vídeos falando de coisas mais edges e imbecis possíveis e ganhar público com isso. E esse foi justamente o caso do EDP. O próprio nick dele significa Eat That Pussy, o que é literalmente um come essa tcheca. E 445 é porque ele tava pesando 445 libras na época, o que seriam tipo uns 200 quilos aproximadamente. Quer dizer, cara, literalmente parece o nick que um adolescente colocaria pra achar que tá sendo super engraçadão e provocador, mas no fim era um marmanjo barbado frustrado de 20 anos metendo uma dessa. E acontece que ele ganhou um público com esse comportamento doidão, aleatório, falando um monte de bosta pesada que agradava a molecada da época. Só que um belo dia ele foi pioneiro em inaugurar a trend de pessoas que ficam famosas e por algum motivo que eu nunca vou entender, resolvem espontaneamente dar ideia errada em piticos. Só que a pitica, entre aspas, era uma isca. Era uma mina maior de idade se passando por menor que trabalhava pra galera do canal CC Unit. E foi exposto que o EDP tava tendo um papo tão zoado com alguém que se identificava como tendo 13 anos que se eu penso em mostrar aqui, meu canal vai te dizer que Josh. E o que marcou é que ele foi um dos primeiros youtubers grandes, trocadilho completamente intencional, a serem pegos de calças arriadas. Metaforicamente. Ainda bem. E digamos que ser um dos pioneiros nesse tipo de coisa não é algo que vai fazer muito bem pra sua carreira. Desnecessário dizer que o cara ficou pra sempre marcado como o pior tipo de ser humano possível por motivos mais do que óbvios. E eis que voltamos pro documentário do Mike Clan. No fim eu posso descrever esse documentário como uma humilhação pública voluntária. Porque se a ideia do EDP era parecer fodão, meu Deus do fodem do céu como ele falhou miseravelmente. O bagulho é tão escancarado que o documentário foi no escritório de um advogado e mostrou no trailer o cara falando o que qualquer advogado falaria pra alguém na situação do EDP, que é, mano, você bebeu mijo, nem pensa em fazer esse documentário, meu irmão. Mas como o EDP tá sob a forte ilusão de que é o maior farmador de aura do mundo, ele nem pensou em pedir conselho jurídico antes de dizer sim. E assim nasceu o documentário The Sick Mind of EDP 445, que tá lá no canal do Mike Clan pra todo mundo ver. Recomendo muito pra quem tem estômago pra isso, mas pra quem não manja de inglês ou prefere uma versão menos pesada, vem com o Corvão. Not what the fuck they say that I am. I'm a strong ass motherfucking soldier, and none of you fucking faggots can break my ass because I'm still standing, bitch. Sim, esses são os literais 20 primeiros segundos do documentário. O cara realmente acha que tá sendo um grande badass, brigando contra as pessoas que estão cancelando ele, entre aspas. E eu adoro que o documentário deixa claro que o EDP foi pego solicitando coisas zoadas pra menores 2 vezes. E ainda tá solto. I mean, let's be fucking real. Like, you know, like people, you know, guys, you know, they think about, you know,
the shit out of a 15-year-old, 16-year-old. Oh man, that bitch walking down the street. She's in high school. She's hot as fuck. Quer dizer, 2 vezes que ele foi pego fazendo. Imagina que ele não foi pego. E não sei quanto a vocês, mas esse negócio que ele falou aí nunca aconteceu comigo não, cara. Nem com ninguém que eu conheço que tem minha idade. Tipo, parece muito que ele quer normalizar isso, como se fosse só coisa de homem. Não, cara. Isso é só coisa de gente doente mesmo. Ele quer muito soar natural pra minimizar o peso da escrotice dele. E também serve pra deixar brutalmente óbvio que ele não se arrepende de nada, ele se arrepende de ter sido pego, não de ter feito a bosta. Why do you think you wanted to have sex with a 13-year-old? I mean, the reason why I wanted to have sex is already fucking clear. Fucking a bitch's innocence away, you know? E, porra, mano, a gente precisa de mais? O cara admitiu na cara dura que sim, ele foi lá com essa intenção. E eu gostei que o documentário foi atrás de vários youtubers grandes que cobriram sobre o caso, como o Mutahar, o Keemstar e o nosso querido Sonar aqui. E mesmo eu achando o Keemstar um dos caras mais escrotos do mundo, não tem como a gente discordar sobre o EDP ser um absoluto nojo de ser humano. Isso é um ponto de bom senso mínimo aqui. What do you have to say to him? Plead the fifth. A primeira parte do documentário foca mais na vida pregressa dele, só que é o próprio EDP falando sobre. Geralmente, quando você bota alguém pra falar sobre si mesmo, ele tenta se pintar como alguém mais agradável, mais gente boa. E bom, esquece sobre isso aqui, porque o EDP conseguiu parecer ainda mais degenerado e patético. Em resumo, ele nasceu em Los Angeles, vida completamente normal na infância, nenhum grande trauma, nenhum abuso, nenhuma noia, nada. Porque, gente, ao contrário do que muita gente pensa, nem sempre alguém é ruim porque aconteceu algo com ela. Às vezes a pessoa é horrível porque ela quer, pelo prazer de ser ruim mesmo. I always love the bad guys, you know? After a while, the whole, you know, typical bullshit where it's like, you know, come out and save the day, you know, nobody gives a fuck about that shit, you know what I mean? Like, we want to see, like, some villain. I really connected with villains because they just did a lot of foul and fucked up shit. Ui, que Ed que ele é, gente. Ele no fim gostava tanto de vilões que ele mesmo virou um. Só que nem é o vilão que a gente meio que simpatiza, tipo, sei lá, um Loki da vida. Quer dizer, não, no fim, ele virou a porra do Drip do David Hopkins. O monstro irredimível que só serve pra ser odiado e ser visto como tudo que você não deveria ser na vida. E no fim, o grande trauma dele foi no colegial, onde uma mina que ele tava afim não correspondeu ele. Tipo, a mina deu uma trelinha pra ele, pra no fim ficar com outro cara. E sério, é sério, gente. O motivo dele hoje em dia odiar a mulher e nutrir essa mentalidade infantilóide de incel mal resolvido é porque no colegial uma mina não deu bola pra ele. With Martha, it basically showed me women ain't shit and they will play you, they will fuck you over. It won't even fucking think twice about it. Mas, mano, não ter manha de namoro é a coisa mais normal do mundo na adolescência. Adolescente é pra ser desajeitado e não saber das merdas, é por isso que são adolescentes, né? Tipo, eles querem muito ser adultos, mas não tem ideia como. Diabos, nem adultos sabem adotar direito, imagina a molecada do colegial, cara. E eis que chega um dia que ele resolve fazer uma conta de YouTube ligada à única coisa que ele fazia da vida, que era ver sapecagens e descabelar o palhaço. E aí que veio o EDP 445. All of my anger leading back from middle school, high school, getting rejected by women, it just came the fuck out in that one goddamn video. I was fucking heated. E suponho que ele extravasar toda essa raiva, essa frustração, esse desespero nos primeiros vídeos dele foi o que bateu com o público dele. Foi o que bateu com muito jovem frustrado no campo dos relacionamentos que se viu nesse gordinho gritando merda no YouTube. E o rolê é que é normal as pessoas sentirem isso, eventualmente amadurecerem e aprender que não são as minas que devem pra eles brigarem as diva JJ. É você que precisa botar o mínimo de esforço pra ser interessante. Só que o EDP nunca saiu da fase de adolescente virgem frustrado. Por mais que ele não seja mais virgem de corpo, de mente, a cabeça dele não é diferente de um pivete de 15 anos consumidor de fórum de incel. E pelo que ele fala no documentário, mesmo no pico da carreira dele como youtuber, ele ainda era frustrado por não conseguir falar com mulher ainda, mesmo conseguindo uma puta grana com o YouTube. E assim, ele tinha grana, mas ele ainda ansiava pela uma coisa que dinheiro não vai comprar, que é conexão emocional genuína. E pelo que ele fala, ele passava o dia todo vendo safadeza na net, ligando pra sex lines. Financeiramente ele não podia estar melhor, mas onde mais importa, ele não poderia ser mais miserável.
E tudo porque dinheiro não compra carisma, não compra traquejo social mínimo, não compra respeito verdadeiro, não compra afeição genuína. Só que o EDP explica no documentário as coisas de um jeito que é muito ele querendo pintar a patologia sexual nojenta dele como só eu tava carente porque nenhuma mulher quis saber de mim. Tipo, foda-se, cara. Sabe o que tu podia fazer? Sair mais, investir em si mesmo, botar a cara a tapa, mesmo você sendo um gordão e tal. Meu filho, toda panela tem sua tampa. Estar carente nunca na história do universo vai ser desculpa pra se fazer o que esse cara fez. E aí que a gente vai pra parada que destruiu completamente a carreira dele, que foi quando foram descobertos indícios de que ele mandava umas ideias bem erradas pra menores de idade no Instagram, o que foi mais ou menos em julho de 2020. E aí que vamos para o Cold Raven, que atualmente conta com 111 mil inscritos no YouTube, que tem umas palavras bem coloridas pra descrever o EDP. My name is Johnny Rodriguez, aka Cold Raven, or some people know me as Cold Raven's Nest. Sadly, still YouTube. EDP is a chocolate hippopotamus, and I'd like to split his fucking skull. I've been having these feelings for quite some time because he's a manipulative, lying, pretentious, disingenuous, flip-flopping piece of shit. He has no balls. Eu tô com assim, já era a impressão de que talvez ele odeie o EDP um pouquinho, mas tipo, só acha, viu? Só que a parte importante é que, pelo que o documentário fala, foi o Cold Raven que invasou 2 vídeos contendo mensagens de cunho bem adulto, trocadas entre o EDP e 3 garotas adolescentes. O primeiro vídeo do Cold Raven foi ele só acusando, foi só no segundo que ele mostrou os prints. E depois disso, várias outras adolescentes chegaram nele mostrando que o EDP tava fazendo isso direto com uma galera. O cara, pelo jeito, completamente tinha desistido de mulheres adultas e tava indo dar em cima de menor de idade, provavelmente por achá-las mais fáceis. Ou seja, seguindo o manual de instruções de como ser um ser patético pra caralho. Também de todas as contas que o EDP seguia no Insta, centenas delas eram de menores de idade, mas menores nível 13 anos. Quer dizer, cara, os sinais não podiam estar mais berrantes do que isso. E foi aí que o Cold Raven levou isso pro Alex Rosen, que é o nosso Papai Noel jovem aqui, que é o dono do Predator Poachers, que se dedicam a pegar pessoas nefastas com a mão na massa. And at first, to be truthful, I didn't want to believe it. I was just like, oh, EDP's an incel, this and that. But, you know, seeing the evidence, it was very blatant that he was not only just following underage kids, he was hitting on them in the comments, and obviously I'm sure he was trying to DM them as well. So that gave us reason to throw an account his way. Só que o rolê dos Predator Poachers é que eles seguem um esquema parecido com vários outros programas de TV que já fizeram algo parecido, como o To Catch a Predator, que era apresentado pelo Chris Hansen, que por sinal também participou desse documentário. E a parada era colocar uma mina adulta que seja, bom, parecida com uma menor de idade, que consegue se passar por uma, pra ser uma isca, pra atrair o alvo pra uma conversa e fazendo questão de se identificar como uma menor de idade. E aí quando o alvo morde a isca, por assim dizer, ela combina um encontro pessoal com ele, onde em vez da suposta menininha, o alvo é confrontado pelos caras do programa com a transcrição das conversas impressas da mão e perguntando: e aí, que porra é essa, menor? E no caso do EDP, ele não mordeu a isca, ele abocanhou com tanta força que quase engoliu ela. Porque a conversa dele com a Sophie Smith, entre muitas aspas, que vou destacar, é o perfil falso da isca, é tão explícita que nem a pau vou mostrar aqui. Digamos que o mais leve que ele fala pra alguém que se identificou como 13 anos é: eu vou foder sua inocência pra fora de você. E vai por mim, a conversa é grooming puro, cara. Ele começa todo normal e amigável, e aí ele vai pra algo romântico e meloso pra depois ir pra merda explícita pra caralho. E além disso, a isca resolve pedir um nude dele, uma fotinho da giromba que, graças ao bom Deus, o documentário não mostra. Só que mandar isso pra alguém que se identificou como menor de idade é considerado um crime sexual nos Estados Unidos. Mesmo que a pessoa esteja mentindo sua idade, o que importa pra eles é a intenção de mandar algo sexualmente explícito pra um menor de idade. E essas fotos iam, em teoria, fortalecer muito qualquer eventual investigação contra ele. E ele sabia disso. Tanto que ele bloqueou ela e desbloqueou várias vezes. Aparentemente, ele teve vários lapsos ocasionais de consciência, mas no fim a tara dele é que ganhou. Ele resolveu continuar dando ideia na mina. Ok, que mesmo que ele tivesse bloqueado e deixasse assim, a merda já estava feita, ele já tinha mandado papo sexualmente explícito e imagens explícitas pra ela já, o crime já estava feito. E aí a isca pede pra ele descabelar o palhaço na frente da câmera pra ela. E isso foi a cereja do bolo, na real. E também abriu brecha pra pedir um encontro pessoal, porque agora ele se sentia com mais intimidade. A história que a isca inventou era que a avó dela ia sair ou algo assim, e que ela ia estar sozinha em casa pra receber ele. E como uma porra do degenerado escroto que ele é, ele não perdeu o tempo, né? Therefore, like, giving us quote unquote alone time or whatever, so yeah. And to be honest with you, man, like, I ultimately decided to go simply because I felt bad.
E aí chega o dia que marcaria a morte da sua carreira completamente, que era o dia 18 de abril de 2021, onde ele admite que bloqueou e desbloqueou ela umas 3 vezes. Ele diz que tava com a consciência pesada, brigando consigo mesmo pra não ir, mas gente, eu não compro esse peixe aí não, sinceramente. E a Isca tinha uma malevolência de tacar aquela do ai vem, eu fiz cupcakes pra você, bicho, cacá, e no fim o cara foi. Then the day comes in Bakersfield, and that's when he's getting like very, very nervous about everything. But he agrees to come nonetheless, and we're just waiting at the Jack in the Box, you know, just kind of having a good angle of the apartments we gave him. And then we just see like this giant blob walking up this ramp, and I mean he's massive from a distance. We're like, oh my god, that's him. E aí que a gente tem a infame cena onde, lá no beco, chega o Alex Rosen e a equipe dele com a câmera e as transcrições da conversa na mão falando: surpresa, Jack, explica essa porra agora, cabaço. O que gerou este maravilhoso meme. I was actually coming out here to pick up a cupcake. Claro, todo mundo acreditou que ele foi lá só pra pegar um cupcake, né? Claro, obviamente. E eu adorei que o CC Unity totalmente não retribuiu o fist bump. Ele disse: sai fora, mano, não rela a mão em Jack não, tomar no rabo. E a entrevista foi bem tensa mesmo, porque o EDP não tinha como negar nada, não tinha como correr, cara. Não tinha como inventar desculpa, não tinha como se esconder mais. Tinha uma câmera na cara dele, enquanto o Alex lia os transcritos da conversa das merdas mais degeneradas que ele mandou pra uma menina que se identificou como tendo 13 anos. Isso, chora, chora, filho da puta, chora! Caguei se eu tô suando como um escroto insensível aqui, gente, mas com gente desse tipo é zero de pena. Ainda mais porque, como a gente viu nos literais primeiros 20 segundos desta porra, ele não se arrependeu de nada. E bom, no segundo que eu paro o vídeo, GGWP tudo pro EDP. Tenta dizer isso 3 vezes rápido. Todo mundo começou a falar dele, o Moist Critical, o Mutahara, as Mongold, Kingstar. O bagulho até caiu na mídia tradicional, virou capa da Yahoo News. Came to the conclusion, better call a fucking lawyer. Told him straight the fuck up, man. Especially when, you know, when you're talking to a lawyer, you better not hide a motherfucking thing. Primeira coisa sensata que ele falou na vida, né? Tem 3 profissionais que você nunca mente ou omite coisas na sua vida. Teu médico, teu psicólogo e teu advogado. E o advogado dele falou basicamente: não queria ser você não, hein, cara. Vou acompanhar aqui as investigações e se der algo eu te falo. Só que a coisa é que, mesmo com tudo isso, a polícia resolveu não investigar. O Mike Klan ligou pra Cynthia Zimmer, que é a promotora do distrito onde o EDP mora, mas ela não quis dar entrevista. E enquanto isso, esse Jack, filho de uma porca, tava literalmente esfregando na cara de todo mundo quanto ele fez isso mesmo, não dá uma foda e saiu livre de boaça. E eu adoro que o Mike Klan fez uma parada bem interessante. De um lado tem o EDP comemorando ter saído livre, atirando com armas em placas com as transcrições do chat. Só que, em contrapartida, do outro lado, tem o advogado que eles foram pedir conselho falando: então, ele ainda pode ser investigado. E fazer esse documentário com ele admitindo tudo e dando risada é uma péssima ideia, brother. There's definitely a chance that he faces criminal prosecution. I think what he's doing now, by quite frankly doing this documentary, it's just a stupid fucking idea. O doente miserável não parou pra pensar que, pra um crime dessa lapa prescrever, demora uma vida, e que ele contribuir pra fazer um documentário onde ele bate no peito com orgulho admitindo isso, enquanto evidências sobre o que ele fez passam na tela em um documentário profissional, vão dar pra polícia muita coisa pra investigar. E tipo, até passa na tela que ele admitiu 16 atos criminais desse documentário sozinho. É tipo, o cara passou 1h30 produzindo prova contra si mesmo, porque tem transcrições das conversas, e agora a confissão dele, somados ao comportamento dele de quem não só não se arrepende, como com toda certeza vai voltar a cometer os mesmos atos, são mais do que o suficiente para justificar uma investigação. E é isso que esse advogado que o documentário consultou fala. Só porque o EDP não foi investigado daquela vez, não quer dizer que ele nunca mais vai poder ser. Então esse documentário é ele pagando de gala enquanto dá um caso criminal ganho na mão da promotoria de graça. E falando em promotoria, como ela não respondeu, o Mike Klan resolveu chamar alguém um pouco diferente. Wants to spend a Sunday afternoon chilling with a 13-year-old girl. Sim, o Chris fodendo Hansen. O Chris Hansen, pra quem não sabe, foi um dos pioneiros nesse formato do pega Jack com a mão na massa. Lá pra 2004, ele era o apresentador de um programa da BBC chamado To Catch a Predator, onde ele e a equipe dele trabalhavam com voluntários que faziam perfis de isca pra pegar esses doentes online. Marcar um encontro com eles em uma casa alugada pela produção, só que na hora que o lixo patético vai lá achando que vai pegar uma menininha, aparece o Chris Hansen falando: You are a fast mover. Please have a seat right there. E aí o Chris, de forma absolutamente
extremamente profissional e surpreendentemente fria, começa a entrevistar o cara, confrontando ele com as transcrições das conversas, fazendo as perguntas difíceis, tudo isso com as câmeras escondidas na casa, sem o cara saber que tá sendo filmado. E quando ele já tem o suficiente, ele se apresenta como apresentador da BBC e aparece a equipe de filmagem com a câmera na cara da pessoa, que é livre para ir embora, direto pros braços da polícia. Ou seja, nesse rolê existia uma puta estrutura, onde o Chris trabalhava junto com a polícia. Não era só ele tacando a cara da pessoa na TV e farmando grana enquanto compromete o trabalho da polícia. E também eu tenho que respeitar esse cara, porque eu lembro que em um dos episódios, um dos caras pegos falou pro policial no interrogatório que o pior medo dele era entrar na casa e achar o Chris Hansen lá. É tipo, o cara virou o bicho papão dos Jacks. Eles fecham os olhos e tem pesadelos com o Chris Hansen entrando e mandando eles sentarem pra conversar. Só que o ponto é, existia todo um acompanhamento de caso. Eles só liberavam uma parada na TV depois que a pessoa já estava presa, que é o procedimento certo a se fazer para não comprometer as investigações. E mesmo com tudo isso, o programa acabou cancelado e sofrendo muitas críticas, porque expunham o acusado de forma gritante, o que dava ruim pros familiares da pessoa que não tinham nada a ver com isso. E também existia o dilema ético do jornalista trabalhando para criar a situação e reportá-la. Ah, e também 2 dos acusados foram de alta rasta, isso tende a dar ruim. Mas mesmo depois do cancelamento do programa, o Chris Hansen continua e hoje tem até um canal no YouTube. E continua o mesmo trabalho de sempre. A real é que todos esses youtubers de Pega Jack que tem por aí seguem a fórmula que o Chris Hansen estabeleceu na TV. E esse foi o maior motivo do porquê provavelmente o Mike Clan chamou o Chris Hansen pra literalmente sentar o EDP e entrevistar ele. E eu não sei se o EDP é muito burro ou muito corajoso, ou os dois, porque ele conseguiu sentar na frente do Chris Hansen, olhar nos olhos dele e confessar tudo de boa. E eu adoro que o Chris faz as perguntas sérias, confronta, mas mantém a compostura mais invejável do mundo. You sent her pictures? Yeah. You sent her pictures of your penis? Yeah. It's wrong. Right, I know. It's illegal. Had Alex Rosen not botched this, you might be in prison right now. Mas meu irmão tá pra nascer um cara mais burro que o EDP, hein? Ele não tem ideia do quanto que ele tá botando uma corda ao redor do próprio pescoço e apertando ela aos poucos e se enforcando sozinho nela. E eu amo que o Chris Hansen fala na lata isso aqui. But I have to tell you something. Had this been me doing an investigation, your EDP 445 ass would be in prison now. Mano, eu adoro isso. Ele fala na cara, olhando no olho do cara, se fosse eu liderando essa investigação, teu rabo tava preso hoje. E eu adoro que ele não ergue a voz, nada, ele olha fundo no teu olho e fala do jeito mais calmo possível. E depois disso, o Chris dá o parecer dele de que o EDP tá fudido. E ele dá uma explicação melhor do porquê o caso não tinha ido adiante anteriormente. Em resumo, é porque realmente o Alex Rosen e a equipe dele cagaram no pau. Porque a coisa é que o fato da isca, a Sophie, entre aspas, ter chegado no EDP primeiro, fez o caso ser bem difícil de ter respaldo legal. The fact that the decoy posing as Sophie sent the first message would make the case virtually unprosecutable. Porque quem tem que fazer o esforço inicial é o adulto. O fato da isca ter iniciado a conversa, do tipo, chegado no cara primeiro, compromete a parada toda, porque aí soa como se eles estivessem preparando e manipulando a situação. E o Chris é bem direto em falar que o trabalho do Alex Rosen foi amador e descuidado, claramente buscando views em vez de buscar prender o cara. É por isso que eu nunca vou cansar de dizer, youtuber não é polícia. Youtuber quer view, não quer saber se o cara tá preso ou não. Não vai fazer diferença alguma pra ele. É por isso que mandar e-mail denúncia pra youtuber, como já até fizeram comigo, é uma perda de tempo. Youtuber não tem poder de prender ninguém. E falando por mim, eu não vou fazer vídeos denúncia só porque algum aleatório me falou alguma coisa no e-mail. Mesmo se eu fosse canal disso, mesmo se eu tivesse interesse em fazer esse tipo de coisa, eu não faria nada baseado só no falaram. Só que infelizmente o Alex Rosen não pensou nisso, e como resultado o EDP esquivou daquela investigação especificamente. Entretanto, as outras mensagens que ele trocou com menores reais, essas ainda dá pra processar ainda, porque como eu falei, esse tipo de crime demora pra prescrever. Logo depois tem um relato de uma das supostas vítimas do EDP, dizendo que ele começou a flertar com ela quando ela tinha 15 anos, usando várias táticas de manipulação psicológica, como ameaçar auto-arrasta se ela não fizesse o que ele queria. Pelo que ela relatou, ela tava no server do Discord do Gideon, que é um youtuber que também se especializa nesse rolê de Predator Cat, e aí o documentário corta pro próprio Gideon. E eu acho que é relevante falar aqui que atualmente o Gideon tá enfrentando várias críticas pelo fato de que ele deixou o EDP ficar no server dele, que tem menores de idade, e deliberadamente deixou uma menor se usar como isca pra fazer o seu conteúdo em cima do EDP. O que, se for verdade, o cara vai merecer cada crítica possível contra ele, porque botar uma adolescente em perigo só pra dar view pra ele no YouTube é simplesmente inexcusável. E pelo que a mina falou, ela foi pressionada pelo Gideon em continuar batendo papo com o EDP. E pelo que o documentário mostra, o EDP tava ameaçando ela de
de morte mesmo e mandando nudes. O que imaginam que pra uma menina de 15 anos isso deve ser assustador pra caralho, porque o EDP é um cara enorme e também cheio de armas. E claramente maluco. E a parte que mais me emputece nessa merda toda é o EDP tentando justificar o que ele faz. O cara realmente acha que tá suave, que não tem nada demais ele fazer isso. Ele ignora que em uma situação dessas, a responsabilidade de não engajar com o adolescente é do adulto. Mas sabemos que o EDP é um Jack, confesso, ele não pensa assim, ele não dá uma foda. O Gideon tenta explicar que ele tava tentando ajeitar as coisas pra polícia e pegar ele em uma operação, mas acabou que não deu certo. Foi então que o Gideon contratou um detetive particular pra descobrir o endereço do EDP. Então eles foram encontrar ele, digamos que ele não ficou muito feliz não. Right then and there, I was like, give me Kayla's address because I'm about to hop in this car and I'm about to go. Texting me right now, so he told me fuck you, bitch. I don't give a fuck if you're a minor. I don't give a fuck. Oh well, you know, she's just a girl. You can't be doing that shit. Bitch, you gotta. Exatamente, o cara é descarado em ameaçar uma menina de 15 anos por fazer o mínimo do mínimo, que é colaborar pra prender esse safado, e acha que tá certo e fica putinho. Só que dessa vez o EDP não reagiu chorando, desesperado, como foi com o Alex. Ele mandou os caras se fuder e foi embora. O cara mete uma dessa e ainda acha que pode ficar puto, né? Incrível. Inacreditável. E a próxima parte eu até achei meio engraçada, que é o Chris Hansen comentando de novo sobre o quanto esses youtubers querendo imitar ele fazem um trabalho bosta. Amador, descuidado, sem pensar duas vezes no que tá acontecendo. Sem pensar que se você comete um erro na sua abordagem, ou em como você faz a abordagem, você compromete toda uma investigação de polícia e no fim o Jack fica solto pra fazer o que ele quiser. The way this investigation, it's not really an investigation, but the way this was conducted makes it unprosecutable. And you've got Skeeter, or Skeet, or whatever his name is, who's clowning around, taking my lines, I suppose, and murdering them with a guy in a cupcake outfit. There's no serious attitude here. It's a clown show. E nessa eu tenho que concordar de novo com o Chris Hansen, cara, porque, quer dizer, velho, você tá indo atrás de confrontar um cara que tem um comportamento consistente de tentar fazer merda com o menor e você resolve ir lá com essa roupa de palhaço como se tudo fosse uma grande piada. Qual foi, né? A melhor parte é que um deles quis fazer collab com o Chris Hansen e ele tava tipo, mano, eu não vou me associar a um palhaço, eu só quero fama e clique, né? E falando deles, meu irmão, a mina deu um exposto de foda no Gideon. Pelo que o documentário mesmo diz, a tal Kayla, que foi a isca, fez acusações bem singulares, digamos. Que o Gideon é um estelionatário, que ele é controlado pelos Illuminatis, cara. Que ele é amigo de vários Jack, que ele mentiu pra mãe dela sobre ela ser isca. Também ela diz que o Gideon tentou silenciar a Kayla por criticá-lo, que ele se recusou a deixar a Kayla ir pra polícia antes do conteúdo ser gravado, e que os amigos do Gideon fizeram uma das vítimas do EDP perder o emprego. E do EDP ela diz que ele tá sob investigação do Departamento de Justiça, o que não seria difícil de imaginar, né? Que ele tem um PC cheio de material ilegal, o que, de novo, garfo encontrado na cozinha, que o EDP tem armas de fogo ilegais, que ele tem vitimizado outra adolescente por mais de um ano, e assim, eu não duvido que o Gideon tenha usado a mina de isca pra pegar conteúdo, mas agora, quando a mina no documentário fala com orgulho que ela é uma oportunista... Now, me personally, am I an opportunist? Yes, I am. But I don't think there's anything wrong with that, as long as you're not harming anybody, and I don't think I was harming anybody. Tipo, isso não tá exatamente dando muita credibilidade não, né, querida? Principalmente com o rolê de acusar o Gideon de ser dos Illuminatis. Quer dizer, cara... Assim, eu não duvido que ela foi vítima do EDP. Isso, pelo jeito, ela foi mesmo. Mas que tá na cara que ela tá aproveitando o hype, isso tá mesmo. Ainda mais porque, pelo jeito, ela tem 18 anos agora. Que é por isso que ela consegue mostrar o rosto sem tá borrado hoje em dia. E se você já tá ficando puto com esse cara, prepare-se pra ficar mais ainda se você for religioso. Porque logo em seguida o EDP literalmente fala que Deus salvou ele da cadeia. E eu amo que o Mike Clan resolveu colocar isso em contraposição com o próximo segmento, que fala dele ter vários problemas de saúde, inclusive falência renal, o que faz ele ter que ir para hemodiálise constantemente, sendo que, segundo ele mesmo, ele tem uma chance de 65% de morrer, e como ele é mega obesaço, ele não é elegível para fila de transplante de rim. E eu amo como a narrativa do documentário deixa implícito que ok, ele não tá na cadeia, mas se Deus existe, ele tá com certeza punindo ele de outro jeito. E sendo brutalmente honesto, do jeito que ele se recusa sequer cogitar comer melhor, ou dar um jeito no peso, não duvido que ele vá passar dessa pra melhor daqui a pouco. Isso se ele não for preso e trucidado na cadeia antes. E aí a gente vai pro segmento da saúde mental dele. O cara tá vendo terapia, quer dizer, tava, né? Porque depois o documentário fala que posteriormente, tipo, agora ele não tá mais vendo, mas ele viu uma época, e também
também, sendo muito honesto, duvido que esse cara vai ter jeito, cara. O cara literalmente tá batendo no peito com orgulho, admitindo ser o pior tipo de monstro possível pra um documentário que uma galera vai ver. Quer dizer, papo reto, como alguém assim vai ter jeito? Gente, existem pessoas que podem ser redimidas. Pedros não são essas pessoas. E aqui vai a parte que eu acho que muitos de vocês vão achar inacreditável. Por um tempo, o EDP teve uma namorada. Sim, um ser humano adulto vivo do sexo feminino conscientemente resolveu ficar com esse cara. E tipo, pra surpresa de um total de ninguém, isso não durou muito porque digamos que a misoginia do cara e o fato dele ser viciado em sapecagens fizeram ele não performar muito bem, tanto no campo afetivo quanto sexual. E a parte que mais me enoja, quer dizer, além do óbvio, é que tem gente que veio nesse documentário pra defender o EDP, pra falar que ele não é Pedro. Tem até uma parte que eu juro por Deus que eu não sei o que o Mike Clan tinha na cabeça de deixar essa criancinha aqui perto do cara. Tipo, ok, ele fala lá na mensagem que foi com supervisão dos pais, mas mano, que pais vão aceitar deixar uma criancinha perto desse cara? Quer dizer, cara, eu não deixaria uma criança nem no mesmo quilômetro quadrado que ele, imagina na mesma sala. Quer dizer, sério, tu olha pro cara que chega numa menina de 13 anos e fala, eu quero foder tua inocência pra fora de você, e deixa uma criancinha perto dele, tipo, cara, isso é inconcebível, isso é insano. E aí temos uma parte um pouquinho mais leve, que eu até dei uma risada de uma forma irônica, que é um segmento onde, surpresa, o EDP fala sobre como ele odeia todo mundo que já expôs ele como bosta que ele é, como o Mutahar, o Moist Critical, até o Osmongold. E a melhor coisa é ele falando de quem ele acha foda. Vai vendo o naipe da galera. Irmão Tate, Donald Trump, Ben Shapiro, uau, né? Só gente da hora, hein? Só doidão outright maluco. Agora, antes que venha choro nos comentários, eu não tô falando que todo mundo de direita é que nem esse cara. O que tô falando é que esse cara só gosta de gente extremista maluco que provavelmente pensa que nem ele. E aqui a palavra-chave, extremista. Se você não é um extremista de direita, você tá de boa, relaxa. Não é de você que eu tô falando, então. Melhor deixar claro, senão já vem galera inventando fake news, inventando besteira e tirando interpretação maliciosa do cu. E bom, pra completar, o cara também é mega homofóbico, do tipo, sentir a necessidade de ficar falando que é hétero e que ser gay é doença. I definitely think being gay is a fucking mental disorder. There's something wrong with you. There's a few screws loose in your motherfucking head. I don't know why people are gay. Claro, meu filho, dois homens adultos tomando a decisão consciente de se relacionar à doença, mas tu querer pegar criancinha é suave, né? Degenerado do caralho. Mas no fim, podemos tirar algo bom disso. Ele está sozinho, miserável, cheio de problemas de saúde, e depois desse documentário, nunca mais na vida esse cara vai ter paz. E ele pode muito bem ser investigado depois de admitir umas 1000 vezes que é Jack nesse documentário. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas Craven, por que você colocou no título que até a Christian tem nojo dele? E bom, eu tava aguardando o melhor pro final. O Mike resolveu pegar a opinião de uma galera pra falar o que acham do EDP. E Well, just my thoughts on EDP 445 and what he did. Just totally wrong. He deserves to go to jail. And there will be bad karma coming his way. Sim, a pessoa que abusou da própria mãe idosa acha que esse cara é zoado. Chris fodendo Chen acha o EDP zoado. E meu irmão, você sabe que você alcançou um novo nível de patético quando a maior horrocal do mundo acha você esquisito. Não só a Chris, mas pegaram todo mundo pra dar uma opinião sobre ele. Mutahar, Moist Critical, uma galera. E todo mundo teve que inventar novas palavras pra descrever o quão nojento e monstruoso esse cara é. No fim, o nome EDP 445 é só mais um lembrete de que por trás da fama, uma pessoa pode esconder um monstro. Uma pessoa capaz de qualquer coisa que acima de tudo não vai parar até ser preso. Quer dizer, se esse cara teve coragem de admitir tudo isso na frente de uma câmera pra um documentário, eu nem quero saber o que ela faz nos bastidores. E bom, gente, é isso que temos por hoje. Agradeço muito por terem vindo, vejo vocês semana que vem, adoraria saber o que vocês acham dos documentários e falou! Agradecimento especial aos membros: Joyce Dutan, Daniel, Deon Laranja, Guilherme James, Diego Maeda, Joerte, Vemberan, The Bob Arts, Chester RV, Rimbokin, RF, Grande Hassan, Yondor, Enzo Aragão, Naira Couch, Leandro, Tada Bari, Renan Paganini, Erebus, Nemo Arte, Noah, Gabe Alexandri, Cleido Monstro, Carol Bodanese, Lobo Mascado, Cláudia Maria, O Aleatório, Meu Nome é Dark, Ilustre Regalia, A Criadora, The Caretaker e Tigre Lunático.